prazer, eu sou Natasha Barbosa, professora de crochê aqui na Joca Novelos e hoje eu trago para vocês a aula da almofada begônia. A almofada begônia é um xodó, eu adoro esse ponto, ele é muito bonito, é super tranquilo de fazer e para quem já conhece, já acompanha meu trabalho há um tempo, sabe que a almofada begônia é irmã quase gêmea, muito próxima da nossa bolsa begônia. E eu mostro rapidinho como se faz. As duas foram feitas com barbante 6, então você consegue trabalhar tanto uma paleta de cor mais viva, mais colorida, como uma mais sóbria, mais elegante. Enfim, extrapolar, se divertir, crochetar com muito carinho e muita criatividade. Espero que vocês gostem. Deixe seu like, é importantíssimo pra gente, tá bom? Qualquer dúvida, escreve nos comentários e até uma próxima. Oi, oi, oi! Para tecer a nossa almofada, nós precisaremos de uma agulha de crochê número 4, de uma tesoura, de uma agulha de tapeceiro. Além disso, eu utilizei o nosso barbante número 6. Ó, ele vem com 628 metros, o tex é 956 e ele é o número 6. Normalmente na embalagem tá indicado você utilizar a agulha 3 ou 3,5, tá? Porém, eu vou utilizar a número 4, que eu achei que fica um pouco mais fluido em relação à minha tensão do ponto. Então, eu achei que a 4, para não ficar uma coisa muito rígida, sabem? Então, ó, ele tá macio, ele tá gostoso. Por quê? Porque tá mais leve, a gente não tensionou muito a fibra dele. Então, foi o número 6, se vocês quiserem usar um outro compatível. E aqui, na versão que eu fiz, eu tô utilizando o cru e o preto, tá bom? Porém, para mostrar para vocês, eu vou utilizar um outro fio. Além disso, nós temos uma informação muito importante. Vou mostrar para vocês aqui escrevendo. A nossa sequência de pontos, ela é assim, ó. Esse aqui é o símbolo da correntinha. Nós temos o ponto baixo, o meio ponto alto, o ponto alto e o ponto alto duplo. E como é a sequência? Como que a gente chega nesse efeito aqui ondulado? Ó, eu venho e faço. Aqui a gente tá repetindo essa ordem, são 3 pontos baixos seguidos, 2 meio pontos altos, 2 pontos altos, 3 do ponto alto duplo, dá pra ver, ó, pelos 2 tracinhos, então esse é o ponto alto duplo, depois 2 pontos altos, depois 2 meio pontos altos. E aí nós vamos fazer essa sequência. Porém, se eu me perguntar, Natasha, qual foi a quantidade de pontos que você utilizou? Pois bem, nós temos que fazer 14, porque é um número de pontos que eu tenho aqui múltiplos, tá? Esse é o tamanho do meu motivo. Então, ó, 14 mais 6. Aí você vai perguntar, como assim mais 6? Vou dar um exemplo para vocês. O meu, eu fiz 14, no caso seria 14x, né? 14x, eu peguei e multipliquei por 4, então 14 vezes 4... 16, sobe 1, 56, certo? Mais 6, essa é a nossa equação. Então, eu peguei e depois de ter multiplicado por 4, que eu queria que eu multiplicasse, que o meu motivo fosse 4 na frente e 4 atrás, repetido 4 vezes, eu acrescentei o 6, que a gente chegou a 62. Então, as minhas correntinhas, eu fiz 62 para começar. E eu tenho uma peça que tem 38 centímetros de largura com 31 de altura. Essa é a minha medida nesse caso. Porém, você pode fazer maior ou menor, fica a seu critério, tá? Mas é importante a gente observar essa sequência de pontos e essa quantidade. Vou até, ó, é 14x mais 6. Nesse x aqui, a quantidade de vezes que você multiplica com 14 é que vai te fazer chegar a um padrão maior, uma quantidade maior de repetições, ou uma quantidade menor, tá? No meu caso foi 4, você pode fazer 8, você pode fazer 10, enfim, você pode fazer quantas você quiser, tá bom? Agora nós vamos começar a executar. Agora eu vou fazer com outro fio, de uma outra cor, porque o preto ia ser ruim para visualizar, tá? Vou fazer uma pequena amostra com vocês. Então, vou fazer 20 pontos. Por quê? Vou fazer 14, que é o nosso padrão, né? A repetição, mais 6, tá? 1,
2, faço bem folgado, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fizemos os 20. Se você achar que essa correntinha é muito apertada, começa com uma agulha um pouco maior, né? No caso aqui eu tô usando a 4. Então, eu faria com a 4,5 e depois voltaria a fazer meu trabalho com a 4, tá bom? Pra não ficar repuxado no começo. Agora, ó, nós vamos pular a primeira e nós vamos fazer um ponto baixo na alça lateral da segunda. Então, eu pulo a primeira correntinha e na alça lateral da segunda eu faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa em todas as alças, ó, somente uma alça, até a gente chegar desse lado aqui, nessa ponta. Chegando aqui, eu vou retornar pra gente continuar. Chegamos aqui, e o que eu vou fazer, ó, aqui nesse último eu fiz um, porém eu vou fazer mais um, no mesmo buraquinho, no mesmo ponto de base, e virando, eu vou fazer mais 2 nesse mesmo ponto, tá bom? Só que, ó, aqui eu vou pegar essa alcinha daqui e vou seguir, ó, dá pra ver? Bem aqui, a gente pega, esse é o último, então eu vou pegar aqui e vou fazer mais 2. 1, 2, certo? Então, aqui nessa quina, ó, eu tenho 4 nessa virada. E aí, agora, eu vou fazer um ponto baixo, de novo, em cada alça, até chegar aonde? Na outra ponta, ó. Nós vamos fazendo, vou fazer até chegar aqui. Chegando aqui, eu retorno pra gente fazer a nossa ponta. Dei a volta, conforme eu falei pra vocês. Chegamos aqui no último. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou fazer, ó, um ponto e outro ponto no mesmo buraco. Fizemos. Eu vou soltar aqui um pouco, ó, soltei. Venho pra cá, com a minha agulha, entro passando pelas 2 alças, dá pra ver? E agora eu vou pegar e vou puxar a minha alça, ó, aqui eu soltei. Puxei, mantenho ela ali, viro meu trabalho e vou entrar justamente, talvez eu devesse ter feito um pouquinho maior, eu vou refazer, ó. Puxei um pouco maior, entro aqui nas 2 alças, se vocês olharem, tô entrando ao contrário, tá? Normalmente a gente entra da nossa direção pra lá, agora eu estou entrando de lá pra cá, em minha direção. Aí eu venho, puxo aqui essa alça, puxei, viro pra cá, e agora aqui a gente entra e pega a alça de trás, ó. Faço uma laçada, trago e faço uma nova correntinha. E aí, agora aqui, eu vou fazer 2 carreiras, no caso, eu fiz aqui pra almofada, 2 carreiras todas de ponto baixo, somente de ponto baixo, tá? Não fiz aumento, não fiz nada, fiz somente ponto baixo. Por quê? Pra gente dar essa volta aqui, tá? Só de ponto baixo, fazer uma base pra nossa almofada. Então, eu vou fazer essa volta, nós vamos fechar aqui novamente, e aí eu retorno pra gente continuar. Demos a volta, e se vocês observarem, ó, ela já começa a virar. Por quê? Porque como eu não aumentei, ele vai ficando côncavo, ele vai subindo. E essa é a base da nossa almofada, tá bom? Na minha, eu fiz 3 carreiras, aqui eu tô fazendo só 2. Nós vamos fechar novamente, eu vou fechar arrematando. Como que eu vou fazer? No meu caso, eu fiz com preto. Aqui, eu tô usando uma outra cor, ó. Eu venho, corto o meu fio, deixo ele separadinho de lado, não vamos usá-lo nesse momento. Vou puxar aqui, todinho, saiu. Eu posso vir agora, tanto com a agulha de tapeceiro, quanto com a agulha de crochê, farei com a de crochê. Eu venho, ó, lembram da nossa correntinha inicial? Na alça seguinte, nas 2 alças, não na correntinha, mas nas 2 alças seguintes, eu vou entrar com a minha agulha e vou puxar esse fio, ele vai passar por ali, ó. Eu venho e trouxe.
Agora, eu vou pegar e da onde ele vem? Dá pra gente visualizar bem. Ele vem daqui. Então, eu tenho que fazer ele voltar pra cá. Então, eu venho, entro naquele buraquinho, ó, de onde ele veio e puxo ele de volta. Ao puxá-lo, eu criei aqui, ó, dá pra observar, o que era uma corrente que só subiu, agora nós criamos um outro ponto. E é isso que eu preciso, tá bom? Então, aqui nós temos uma base. Eu vou aproveitar e vou usar a agulha de tapeceiro para arrematar. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês como que eu faço, ó. Eu venho com a agulha de tapeceiro, estamos aqui. E vou passando por dentro da trama, da própria trama. Venho, ó. Posso fazer isso com mais pontos, posso fazer isso aos poucos, enfim. Mas, ó, venho. Tá vendo? Assim eu posso ir, ó, e esconder ali dentro. O que eu posso fazer também, e muitas vezes eu faço, é, antes de cortar essa ponta aqui, bem rente, coloco uma gotinha de pega-mil, tá bom? Normalmente eu faço isso no meu trabalho. Mas é uma gotinha bem pequenininha, só pra colar. E aí eu vou aproveitar e vou arrematar aqui também, tá? Então, eu arremato e já seleciono qual vai ser a minha próxima cor. No meu caso, eu vou usar o cru, pra poder também ficar bem visível pra vocês, ó. Que eu acho que ela cria um contraste aqui bem bonitinho. Tô conseguindo entrar. Passei por dentro. É importante, né, passar por dentro da trama e não do fio. Isso é um detalhe. Então, ó. Porque senão, pra você não estragar o fio. Vou até subir, acho que tá mais fácil. Ó. Ah, aqui por cima. Venho. Já vou cortar a minha sobra. Foi. Agora, o que eu vou fazer? Lembra da nossa sequência de pontos que eu mostrei lá no comecinho do vídeo? Pois bem, agora nós vamos começar a tecê-la na nossa peça. E como nós vamos fazer isso? Aqui está o cru. Eu vou vir aqui. Vou prendê-lo na minha agulha. Escolho qualquer ponto. Isso não é importante no momento, mas eu vou escolher esse aqui, ó. E fiz um ponto baixo, tá? Farei o segundo. Lembram da nossa ordem? São 3 pontos baixos, 2 meio pontos altos, ó. 1, 2. Agora, ponto alto. Nós vamos fazer 2. 1, 2. Agora, ponto alto duplo. Nós vamos fazer 3. Então, eu venho. 2 laçadas, entro. 1. 2, mais 1. 3. Agora, ó, nós subimos. Eu acho o máximo porque dá pra ver, né, a subida. Agora, nós vamos descer. Então, se aqui eu fiz 3 pontos altos duplos, agora eu vou fazer o contrário, 2 pontos altos. E quando você percebe essa sequência, que ela é de descida, né, ou perdão, ela é de subida e de descida, ó, fica fácil você registrar, porque tá na ordem, é ponto baixo, meio ponto alto, ponto alto duplo. Aí depois volta descendo. Agora, então, é meio ponto alto, vão ser 2. 1, 2, e agora são 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E aí, a gente volta a repetir a nossa sequência, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, vou finalizar essa carreira e vou fazer a próxima carreira com essa cor aqui contrastando. Chegamos aqui ao final da nossa carreira e aqui nós temos 2 escolhas, tá? Uma delas é cortar o fio, que é a que eu prefiro, arrematar e aí começar a nova cor, ou se alguém preferir, ó, aqui tá o nosso primeiro ponto. E se vocês observarem bem, eu dei a volta completa
sem faltar nenhum ponto do padrão. A ideia é que não falte, que você faça o padrão inteiro, tá bom? Ah, Natasha, mas sei lá, por algum motivo eu botei uma correntinha a menos, e é que eu fiquei com um ponto a menos. Conta. A base aqui de ponto baixo, ela tem que ser múltipla de 14, tá bom? Então, se porventura faltou algum, faz um aumento ou faz uma diminuição, não, mas eu faria talvez um ou outro aumento aqui, tá? Claro que se não forem muitos, mas é realmente necessário que tenha 14, tá bom? No caso, múltiplos de 14. Se vocês olharem, ó, eu tenho aqui 3 repetições do nosso padrão, tá bom? Então, aqui eu venho, eu prefiro cortar. Você poderia pegar e fazer um ponto baixíssimo aqui, finalizar, e deixar o fio suspenso. Suspenso não, né? Em espera. Eu realmente prefiro cortar, arrematar e colocar uma nova cor, tá bom? Então, eu venho aqui, corto, puxo. Posso fazer tanto com agulha de tapeceiro quanto com agulha de crochê, tá? Não faço nesse primeiro, faço no segundo. Venho, puxo o meu fio. Por que no segundo? Porque se eu fizer em cima do primeiro, ó, eu vou fazer uma correntinha que vai substituir essa. Se eu fizesse aqui no primeiro, eu ia acrescentar uma correntinha e aí eu teria mais uma base aqui e eu teria mais um ponto. Isso vai repercutir, vai dar efeito nas próximas carreiras, tá? Esse é um trabalho que é importante você ter a quantidade certinha de pontos. Agora eu venho aqui e puxo o meu ponto de volta, ou seja, está perfeito. Arremata daquele jeitinho que eu já mostrei pra vocês, tá bom? E agora vem com a nossa outra cor. No caso, no meu, ele é todo feito em cru e preto. Aqui, pra manter essa alternância, eu vou voltar, né? Eu deixei o cru pra fazer o padrão da onda. E tô aqui fazendo com a outra cor o contraste. Então, eu venho, ó. Posso puxar, posso ir direto, existem formas de começar. Aqui agora, não importa onde eu vou começar, isso é uma escolha minha, eu vou pegar e vou fazer ponto baixo em todo mundo. Todos os pontos vão ganhar ponto baixo. Eu já aproveito, ó, e aqui tá o meu fio, e vou prendendo, ó, e vou fechando, já vou arrematando o meu fio. Se eu levar ele que nem fio conduzido, eu já posso ir arrematando, ele vai ficando aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou fazer ponto baixo em toda a minha volta, tá? E aí eu retorno com vocês para mostrar como que a gente faz a segunda carreira do cru. No caso, vai ser a próxima carreira de repetição do ponto, porque ela não pode ser igual. Ela tem uma pequena diferença na posição, tá? Fizemos aqui, ó, a carreira completa. E o legal é que vai dando contraste, vai ficando muito bonitinho. E aqui, mais uma vez, você poderia fechar com baixíssimo ou, como eu prefiro, cortar e arrematar o fio. Então, eu venho aqui, solto. Ó, estão vendo a correntinha? Não faço nela, eu entro no seguinte. Tá aqui. Puxo. Venho. Puxo de novo. E aqui a gente pode levar, mais uma vez, através da trama. Se vocês olharem, eu já arrematei o outro, ó. O interessante de você fazer isso, é por isso que eu prefiro ir arrematando, é que os dois lados, tanto o verso quanto o avesso, ó, eles ficam perfeitos, tá? Então, aqui nós fizemos. Deixo aqui, daqui a pouco eu arremato. E vamos a uma parte muito importante, que é o que vai garantir o sucesso da nossa peça. Que é o quê? Vocês vão observar, ó, a direção dos pontos. Aqui eu vou deixar bem próximo. Nós temos os pontos baixos, certo? Nós temos os meio pontos altos, os pontos altos duplos. É sempre bom observar por quê? Porque a gente tem que escolher um lugar para fazer a nova carreira. E aí você vai perguntar, Natasha, como assim? É simples. Ó, vou pegar e vou mostrar. Aonde tem os 3 pontos baixos, é aonde eu vou fazer os 3 pontos altos duplos. E aonde tem os 3 pontos altos duplos, ó, nessa direção, nessa e nessa, é onde eu vou fazer ponto baixo. Porque eles têm que alternar, eles não podem ficar
Aonde tem ponto alto duplo, não pode ficar onde tem ponto alto duplo. E aonde tem ponto baixo, não pode ficar. Então, você só desloca. Se num você começa com ponto baixo, na carreira seguinte, você pode até começar, mas não nessa direção. Tem que ser em cima de onde estão os nossos pontos altos duplos, tá? Nesse caso aqui, ó, vamos olhar. 1, 2, 3 pontos baixos, 2 do meio ponto alto, 2 do ponto alto, e agora a gente tem 1, 2, 3 do ponto alto duplo. Se for o caso, faz essa sequência, conta, olha, que aí vocês não se confundem, tá bom? Então, aqui em cima, eu preciso fazer o primeiro do ponto baixo. Então, venho, ó, já puxo, fiz, aqui vai fazer a correntinha, porque depois eu venho e faço o meu arremate invisível. Fiz um, vou fazer o segundo e vou fazer o terceiro. Então, eu fiz 1, 2, 3, tá? Agora, nós vamos pegar e voltar a nossa sequência. 2 do meio ponto alto, 2 do ponto alto duplo, ou do ponto alto normal, perdão, 1, 2, e agora 3 do ponto alto duplo. É só manter a sequência. E se vocês observarem, ó, vai crescendo. Então, agora são 3 do ponto alto duplo. Então, eu venho e faço 1, 2, e vou fazer o terceiro. Ui, volta, coloca ali, vamos fazer o terceiro. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, dá pra ver? Nós temos uma sequência que cresceu e diminuiu. Aqui é uma sequência que começou menor e cresceu. E é esse efeito ondulado. Vou fazer até o final da minha carreira, só repetindo a minha sequência normal de pontos, e volto pra vocês verem. É assim que a nossa peça fica, e vou mostrar pra vocês, é assim que ela vai ficando, ó. A gente pega, faz, depende do número de carreiras que você quiser, tá? Aqui eu tenho que arrematar, só esse pequeno detalhe. Eu fiz aqui em cima, e vocês vão ver, ó. Faz quantas vezes você quiser, tá bom? Eu fiz até chegar uns 30 centímetros. E depois, vocês podem observar que eu fiz 4 carreiras de ponto baixo, somente. Não mudei nada, tanto que, ó, ela tem um formato um pouco mais ondulado. Por quê? Porque eu só mantive o padrão, tá bom? Aqui, vou arrematar daquele jeito que eu estava falando pra vocês, que é só puxar o fio, é o arremate invisível, que eu venho, aqui tá a minha correntinha. Mais uma vez, vou mostrar esse mesmo arremate, ó. Trago e puxo de volta da onde o fio veio. E o que a gente faz agora? A almofada, eu queria que ela ficasse... Queria finalizá-la, isso aqui depois só passar com a agulha, de uma forma mais tranquila, de uma forma que fosse fácil de colocar o recheio e tirar o recheio, colocar o recheio e tirar o recheio. Então, o que eu fiz? O que eu pensei? Venho com o meu fio, no caso o preto, né? Porque foi o fio que eu escolhi pra ficar aqui, nesse tom de contraste. E vou fazer uns 10 centímetros de correntinha, 10 talvez, não, 20 centímetros. Então, eu venho e faço, ó, correntinha, correntinha, correntinha. Não estou contando, fiz só 20 centímetros, porque eu sei que o meu palmo, ele tem 20 centímetros. Então, é uma medida mais tranquila. Posso contar para ter os dois lados iguais, mas não é, aqui não é o meu caso. Então, ó, eu venho, vou fazer... Acho que já cheguei. Ainda não, falta um pouquinho. Vou fazer só mais algumas. Aí, venho, corto o meu fio. Puxo os dois lados, para essas pontinhas ficarem. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar por aqui, ó. Escolho uma altura e passo esse fio por dentro. Por quê? Porque depois, quando eu usar, né, for usar para colocar o recheio, é só eu vir pra cá e dar um lacinho. Então, assim, é uma forma fácil dar algum nozinho, que seja. Eu prefiro um laço. É uma forma fácil da sua almofada ficar presa, tá? Tira essa pontinha de excesso. É uma forma de você prender e manter a linha, tá bom?
Agora, eu sei que isso já me foi perguntado algumas vezes, eu vou aproveitar para mostrar. Essa almofada, ela foi inspirada numa peça que eu fiz há um bom tempo já, também aqui pra Joca, que eu vou pegar aqui, que é a bolsa begônia, tá bom? É a mesma receita, basicamente. Qual é a diferença? Aqui nós temos uma alça. Então, eu dei sequência fazendo as minhas carreiras de ponto baixo, porém, em determinado momento, eu peguei e vim fazendo ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Ela tá bem usada, gente, ela tá realmente bem usada. Pra quem já me perguntou, mancha? Não mancha, tá? Eu, inclusive, tenho o hábito de lavar o crochê na máquina, põe dentro do saquinho, lavo. E esse é o estado dela desde que ela foi feita. Então, assim, eu uso com frequência e ela está assim, tá? Então, ó, eu vim aqui e fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto baixo. Na sexta, em determinado momento, eu fiz correntinha. Correntinha, 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 tá? Aqui eu acho que eu tenho 50 centímetros de correntinha. E voltei a fazer ponto baixo do outro lado. E fiz a mesma coisa aqui, ó. Se vocês observarem, a mesma coisa. Na volta, na carreira seguinte, eu botei ponto baixo nas correntinhas. E eu fiz isso depois, ponto baixo sobre ponto baixo, por mais 3 carreiras. Então, foi assim que eu transformei uma bolsa, no caso, né, a bolsa. Eu fiz a bolsa e agora eu peguei e criei a almofada, porque eu gosto muito desse padrão. Mas a questão é, estão vendo como que uma composição de cores muda o aspecto? Como que acrescentar uma alça, você transforma um padrão muito bonito, que pode ser uma almofada ou pode ser uma bolsa? Essa é a ideia, que vocês possam não só executar uma coisa que você viu, que você achou bonita, uma peça, como eu tô trazendo aqui para vocês, mas que também que vocês possam criar em cima, extrapolar, fazerem o que vocês quiserem, sabe? É o crochê sem limites, somente amor e muita cor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, é importantíssimo para mim. Comentários, dúvidas, é só escrever e até uma próxima, gente.